Falei, porra, Trump, dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar da eleição e Trump não deixa, prejudica o Lula. Imbecil. 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 Por menos do que isso, Joaquim Velho do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. Só fofote. É isso aí, pessoal. Vamos para mais um dia no país da picanha e da cervejinha. Viram aí, né? Viram um linguajar do esclerosado Lula. O esclerosado e o presidente com demência avançada que só abre a boca agora para disparar merda e falar besteira na televisão. É isso mesmo, o presidente aí ameaçou Flávio Bolsonaro, falando que ele deveria ser punido com pena de morte por ser traidor da pátria. Isso na concepção dele, né, aquele traidor da pátria, né? Vamos ver aqui, ó, a reportagem: Flávio Bolsonaro irá denunciar Lula no STF por ameaça. Que o petista chamou o senador de traidor e citou a morte de Tiradentes. É isso mesmo, que ó, na terça-feira, ontem, né, o senador e pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro, destacou que irá apresentar uma representação junto ao STF contra o presidente Pingus corrupto. A ação ocorre porque mais cedo o petista chamou o parlamentar de traidor e citou a morte de Tiradentes, né? Por um lado, e vocês estão vendo, né, pessoal, quem que incita o ódio? Falaram tanto que o Bolsonaro incitava o ódio, mas quem está incitando o ódio é a esquerda. Essa esquerda demente, que tem um presidente demente, um presidente que está na hora de aposentar, estão querendo colocar ele para ser presidente para mais 4 anos. É o fundo do poço do Brasil, né, meus amigos? É o fundo do poço. Ninguém aguenta mais o governo desse pinguço corrupto, aguentar mais 4 anos desse pinguço corrupto, falando mentira e vomitando verborreia na televisão. É dureza, né, meu amigo? É dureza, meu amigo. Que tristeza esse Brasil nosso. O cara só abre a boca para falar merda, né? Depois quem diz que é a direita que dissemina o ódio. Vamos ver aqui, ó, o Flávio Bolsonaro irá denunciar ainda hoje, né? No caso, deve ter sido ontem, dia 2, ao Supremo Tribunal Federal, crimes praticados por Lula. Imagina se fosse o Bolsonaro falando uma coisa dessa, né? Imagina. Hoje tinha até helicóptero na casa dele, né? Para poder prender ele. Agora o demente do Lula pode falar o que quer, né? E o povo bate palma, aplaude e acha bonito, né? Esse palhaço fazer isso. Então, em 2/2/2026, que foi ontem, né? Lula afirmou que o senador deveria ter o mesmo destino que Tiradentes, a ser morto por enforcamento. De acordo com Flávio Bolsonaro, a fala do presidente configura crime de ameaça, de incitação ao crime, informou a assessoria do senador, né? Então, o que a gente pode ver é que o PT, né, tem muitas mortes aí duvidosas na política, com aviões que caíram aí de ministros do STF, de ex-políticos, a morte do Daniel, né, Celso Daniel, que deveria ter sido investigado, né, e não foi, né, não foi a fundo, porque a gente sabe que a esquerda é suja, né, a esquerda, quando vê que não pode vencer o seu opositor, ela quer eliminá-lo, né, e eliminar significa isso aqui, ó, significa isso aqui, né, pessoal. Mais cedo, que, ó, na terça-feira, durante um evento em Catalão, em Goiás, né, Lula criticou a proposta do governo dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, né. Ao comentar a medida, o petista que atribuiu responsabilidade ao clã Bolsonaro e mencionou o encontro do senador Flávio Bolsonaro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizado na última terça. Primeiro, a esquerda falou que o encontro do Flávio Bolsonaro com o Trump lá nos Estados Unidos era fake news, né? Primeiro eles falaram que era fake news, que o Flávio Bolsonaro estava blefando. E depois eles viram que não era blefe nem nada, que realmente o Trump se encontrou com o Flávio Bolsonaro, né, e o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, e conversou sobre o PCC e o Comando Vermelho. Flávio Bolsonaro foi pedir, né, ao governo do Donald Trump que incluísse aí o PCC e o Comando Vermelho, facções criminosas que o seu Lula exalta e adora e quer proteger, né, falando aí que eles são os nossos criminosos. Então, os irmãos Bolsonaro foram lá pedir para que essas duas organizações criminosas fossem classificadas como organizações terroristas. E teve êxito, né, pessoal? Tivemos êxito e a direita teve êxito em colocar essa organização criminosa como, além de ser criminosa, sendo uma organização terrorista. Porque agora os Estados Unidos podem investigar
e adotar medidas que o Brasil só fala, só tem papo, que vai fazer e não faz nada. É o seu Lula, né, o Pinóquio do seu Lula, que mente descaradamente na televisão, fala que vai fazer isso, fala que vai fazer aquilo, no fim das contas não faz nada. Só engana o povo. Então, o petista, o corrupto, pinguço corrupto, comparou integrantes da família Bolsonaro a Tiradentes que morreu enforcado. Na verdade, quem está traindo a pátria é esse vagabundo desse governo do PT, que só sabe colocar imposto nas pessoas, está tirando o direito das pessoas de ter uma vida melhor com tanto imposto. Olha o tanto de viagem que esse pinguço corrupto fez durante o mandato dele, desses últimos 4 anos aí que está findando. Olha a Janja, quantos milhões gastou em viagens. O senhor Lula já gastou quase 1 bilhão em viagens. Olha o dinheiro que dá para construir vários hospitais, dinheiro que dá para melhorar o Brasil. E o vagabundo dando entrevista com tênis, um tênis italiano. Tinha uma foto aí que ele deu uma entrevista com tênis italiano avaliado em R$12 mil, né? É o que eu falo, pessoal, a esquerda é hipócrita. Ela prega uma coisa para você, mas quer fazer outra. Ela pega pobreza para você, mas ela quer viver no luxo, na riqueza, na luxúria. Então o senhor Lula falou essa besteira aí, né, ontem, na televisão, e o senhor Lula vomitou mais uma verborréia aí nas redes sociais, né, conversando fiado. Por aí vocês verem que o cara tá demente, né? Vou colocar aqui a frase dele que ele falou para vocês verem. Olha aí a palhaçada que ele falou, pessoal, olha aí. É que esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, medite. Porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada. Todo covarde é assim. Fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. Quem mente na verdade é você, né? O senhor pinguço corrupto aí que mente descaradamente, né? O pai da mentira, né? Então vamos ver aqui, ó. Pois é, Flávio tá fazendo o mesmo papel de Silvério dos Reis, querendo vender as nossas riquezas, meus amigos. Vejam os comentários aqui, ó, querendo vender as nossas riquezas. E quem está vendendo as riquezas, não é? O PT não está entregando nossas riquezas para a China? Fábrica da BID mesmo, na China, que é a Massari, não tem um baiano trabalhando. Mas não tem por quê? Porque é tudo preguiçoso, né? Quer viver de Bolsa Família desse governo maldito. Que, ó, ele está certo, a justiça já deveria ter mandado prender Flávio, traidor da pátria. O único atentado que sabemos é da quadrilha Bolsonaro, que você faz parte contra o Brasil. Traidores da pátria devem ser expulsos do país depois de presos e a lei. O senhor, a meu ver, a coisa mais grave que o Lula disse nessa fala foi a palavra chula merda. O resto é revolta contra alguém mentiroso, mentilhão. Vamos ver aqui. O problema é que vocês não são inteligentes, não sabem interpretar nada. O que ele fez foi uma analogia e fala mais ainda. Trocou os nomes dos personagens. É burro, né? Burro. Vamos ver aqui a fala, né, do Flávio Bolsonaro. Que falou que foi ameaçado. Que é o pré-candidato a presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, afirmou na terça-feira em BH, né, ontem Flávio Bolsonaro estava em Belo Horizonte, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teria dado uma ordem para assassiná-lo, ao chamar o parlamentar de traidor da pátria e dizer que quem se comporta assim deve ser enforcado, né? O parlamentar recebeu no início da noite dessa terça-feira o título de cidadão honorário da capital. A gente pode ver aí que é o seguinte, pessoal. Parece que já teve uma ameaça aí de morte, o Flávio Bolsonaro, envolvendo aí a Deolane e os comparsas aí, nos amiguinhos do Lula, né? Então parece que o Flávio Bolsonaro agora está com medo mesmo de ser morto, de tomar um tiro ou uma facada igual o pai dele levou, né? Então vamos ver aí a fala dele ontem, falando dessa ameaça de morte aí que ele sofreu aí, que o Lula citou. Na verdade, o Lula citou essa frase aí, fez essa frase aí falando Tiradentes, mas a gente sabe que não deixa de ter um fundo de verdade, né? Porque, na verdade, o que ele quer é, digamos, né, um enforcamento da família Bolsonaro. Vamos ver aí. E é difícil conviver com esses dois sentimentos, porque eu fui ameaçado pelo presidente da República.
Hoje, vou até botar aqui para vocês ouvirem, quem não ouviu ainda, né? Ele simplesmente ameaçou, né, de morte um concorrente, um adversário político. Eu vou botar esse áudio aqui, vocês imaginem se fosse o presidente Bolsonaro falando isso aqui do Lula. Imagina isso mesmo, pessoal. Imagina se fosse o Bolsonaro falando isso do Lula. Hoje tinha Polícia Federal na porta da casa dele, helicóptero sobrevoando, querendo prender o cara. Mas como o demente que falou... É uma coisa assim, de indignar. Não é surpresa para mim, porque eu já sei do que pode vir, né, desses caras. Mas olha o que ele fala aqui. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. Vou tirar o que ele fala, porque a gente já colocou, né? Senão vai ficar repetitivo. Seguinte, ô Lula, vamos ver o que não tem a palavra medo no meu vocabulário. Aqui tá a palavra coragem. Você vai tentar me atingir de todos os jeitos com esses golpes baixos. E você vai engolir todos, porque você não será presidente da República a partir de janeiro do ano que vem. E quando é muito sério, e veja como é que Deus faz as coisas. Ele diz que eu tinha que ser enforcado. Onde é que eu estou hoje? Eu estou em Minas Gerais, terra de Tiradentes, ao lado aqui do povo mineiro, que carrega aqui na bandeira do seu estado, liberdade ainda que tardia. E, gente, de verdade, e o Tiradentes, que é o símbolo de liberdade, alguém que lutou na Inconfidência Mineira para buscar a independência do Brasil em relação a Portugal, que foi executado por lutar por liberdade e independência, e foi enterrado lá na Assembleia, onde hoje é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde eu fui deputado por 4 mandatos, e quase um século depois a nossa República foi proclamada. Eu quero dizer para você, Lula, que você não vai fazer comigo o que fizeram com o Tiradentes. Você não vai me enforcar. É isso mesmo, pessoal. E esse vagabundo desse Lula ainda tem a cara de pau, né? De quando tem celebração de 21 de setembro, Tiradentes aí, comemorar, né? Comemorar, sendo que ele odiava, né, os opositores do governo, né? Então, vamos ver aqui, ó, mais um vídeo. Eu espero que aqui, né, o PL Nacional triplique a segurança do Flávio. Essa não tá pra brincadeira, são barra pesada. Vejam aqui, ó, essa imagem na Colômbia, o candidato de direita teve que fazer o seu comício dentro de uma cabine blindada após ir para o segundo turno com um esquerdista. Parece que isso vai acontecer no Brasil, né, pessoal? Parece que isso vai acontecer no Brasil, depois dessas ameaças aí que o candidato de direita, Flávio Bolsonaro, está sofrendo. Veja este vídeo aqui, ó. O candidato de direita na Colômbia fazendo seu comício com uma cabine blindada, com medo de tomar um tiro. Vamos ver aí. Olha aí a cabine. Vejam aí, ó. Veja os comentários aqui, ó. Se eu fosse o Flávio, faria o mesmo. Lembra do Celso Daniel, prefeito de Santo André? É isso mesmo. Aqui, ó. Sem dúvida, será que o discurso do Lula sobre o enforcamento do Flávio e do Eduardo não foi um apito de cachorro? Acabei de comentar no post do Flávio sobre isso aí. Deveria fazer o mesmo, não encaminhar no meio do povo, pois agora eles vão mirar na cabeça. Já sabem que ele anda de colete. Tem que ser assim com o Flávio Bolsonaro. Ele está correndo um risco muito grande, meus amigos. Flávio Bolsonaro que põe sua barba de molho, viu? Se eu fosse ele, não ficava saindo no meio do povo assim, não. Se eu fosse ele, ficava esperto. Senão é outro que vai sofrer um atentado. E dessa vez, atentado pode ser fatal, né? Então, meus amigos, o que vocês acharam dessa fala, desse demente, desse presidente pinguço, corrupto que nós temos aí, sobre a morte dele, sobre o enforcamento de Tiradentes, querendo fazer uma alusão a enforcar também o Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro? O que vocês acharam? Curte, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal, pessoal. Se inscreva aí.